Boa noite, pessoal. Vou esperar as pessoas entrarem, que a gente vai iniciar o estudo do livro Pensamento e Vida. Cabelo esvoaçante. Boa noite, Marinalva, Paula, Lio, Aline. Boa noite, Nilve. Boa noite, Cida. Olá, meu anjo de luz. Você também, Paula. Priscila. Boa noite, Marinalva. Boa noite todo mundo que está entrando, que agora ficou mais rápido. Boa noite, gente. Boa noite, Vinícius. Oi. Oi, Priscila. Hoje a gente vai falar sobre... Boa noite, Jamile. Vou esperar. Boa noite, Aline. Boa noite, Marina. Meu cabelo parece coisa de fantasma, viu? Eu lavo, eu tô penteando, eu passo creme, mas quando eu ponho a câmera, parece que eu tava andando de moto, né? Mas não é não, gente, é porque ele é assim mesmo. Boa noite, Gilfes. Não sei como é que fala, mas eu acho que é assim. Bartira, oi. Oi, Luz da Espiritualidade, boa noite. Oi, Aline. Oi, Gelden Oficial. Sigam o Gelden Oficial, é de uma casa espírita. Kiara, boa noite. Boa noite, Paola. Gi, tá bom, Gi. É Gi, tá. Boa noite, Marcão. Boa noite, Ufologia e Espiritismo. Tô esperando a tua live. Boa noite, Aline. O cabelo tá lindo. Nossa, vocês são muito gentis. Tem que fazer chapinha, mas o braço não deixa, aí vai ter que ser assim, né? A gente vai começar o estudo hoje. Boa noite, Maria Nonato. Boa noite todo mundo que está entrando. Eu vou começar o estudo desse livro, né, do Pensamento e Vida, que ele é maravilhoso. E aí eu vou ler uma parte dele, um capítulo só, que é uma folhinha, que fala sobre a vontade. Que aí a gente vai falar sobre a vontade hoje, que ela é extremamente importante para o nosso dia a dia, né? Porque a vontade, ela tem a ver com a nossa determinação de chegar em algum lugar. E quem não sabe aonde quer chegar, vai para qualquer lugar, né? Quem tem geralmente uma vida vazia é que não sabe para onde quer ir, que não tem objetivo, que não tem metas. E isso é muito importante na nossa vida, então eu vou falar sobre isso hoje, começando com um livro. Tá? Então eu vou lendo devagar e vou explicando, e aí depois a gente vai falar sobre as histórias de fantasmas, que eu quero saber quem tem medo aí e quem não tem. E quando eu terminar de falar, se vocês puderem deixar as perguntas para depois, porque aí eu não me perco, fica melhor para não perder nenhuma pergunta, né? Se der tempo a gente responde na medida do possível, tá bom? Então, ó, capítulo 2, Vontade, do livro Pensamento e Vida. Lembrando que esse livro, Emmanuel nos diz que é o livro que eles recebem uma cartilha lá no mundo espiritual, antes de vir para cá para reencarnar, que é a cartilha de como eles vão viver a vida deles da melhor forma possível. E percebam que o nome é Pensamento e Vida, porque a gente pensa e a gente está criando a nossa vida, a nossa realidade. Ela vai falar sobre os nossos comportamentos, a nossa postura, a nossa forma de falar. Ela vai mostrar, dependendo do nosso pensamento, o que a gente pensa no dia a dia, é o que é a nossa carreira, a nossa vida como um todo, né? São as crenças. Então eu vou ler aqui, tá? Tá muito baixo? Ixi, como é que faz? É porque eu tô aqui no iPad, aí ele tem que ficar assim em pé, aí vai ver que é porque tampa um pouco, né? Deixa eu tentar aqui deixar mais solto. Aí ele vai cair.
Ai, gente, eu vou tentar falar mais alto. Eu não consigo falar alto. Então eu vou começar a ler. Vou tentar, tá? Se tiver baixo, vocês me avisem. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência e outros, ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então aqui está falando, né, para a gente imaginar a nossa mente humana como um grande escritório e que dentro desse escritório tem as subdivisões, né? Aí fala do departamento do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória. A gente confunde muito a vontade com o desejo, mas são duas coisas diferentes. A vontade, ela é uma coisa assim que ela é determinada, é uma vontade lúcida, você sabe onde quer ir, você tem constância, você tem perseverança, é uma coisa duradoura. O desejo é uma coisa que vem e passa. Essa é a diferença da vontade. Então, a gente pode ter a gente tem aqui, né, os desejos, a gente pode ter a inteligência, pode ter aqui, como ele fala, a imaginação e a memória. Mas se a gente não tiver a vontade, que é o que vai controlar e vai direcionar isso tudo que a gente tem, a gente não vai chegar onde a gente quer chegar. Então, essa parte está falando mais sobre essa questão. Então, ou seja, você pode ser inteligente, você pode ter o lado intelectual, você pode ter imaginação, você pode ter uma memória tremenda. O que mais? E os desejos, né? Vários desejos. Ah, eu quero passar no concurso. Estudei 1 dia, 2 dias, no terceiro eu paro. Isso é desejo. Mas se você tiver a vontade, aí quando a gente fala em vontade, lembra da expressão força de vontade, que aí dá uma clareza maior. Uma pessoa que tem força de vontade, ela vai atrás dos objetivos dela. E não confundir também com esforço. O esforço geralmente lembra aquela pessoa que parece que vai carregada, né? Tá fazendo ali sem ânimo. Ai, meu Deus, só falta dar o chicotinho assim, né, para dizer que tá fazendo. A vontade não. A vontade, você tem a paixão, você quer chegar. Vira quase que uma coisa assim obsessiva. Mas não é no mau sentido, é no bom sentido de realizar alguma coisa. Lembra assim, quem já é casado, quem tá namorando, quando você começou a namorar e foi o pedido de casamento, você ficou pensando muito naquilo, no casamento, aquela paixão, aquela coisa que, né, uma coisa forte. A vontade, ela é assim. A vontade, ela tem essa paixão, ela tem essa perseverança, essa constância. E você não para enquanto você não realizar aquilo que você quer. Então, por isso que é muito importante a vontade. Não adianta você querer passar num concurso, não adianta você querer ser rico, mas se você não tiver a vontade de ir atrás. Quem sabe da história do Aristóteles Onassis, sabe que ele era pobre, muito pobre, enterrou os pais num lugar qualquer, porque ele não tinha nem dinheiro para pagar o enterro. E a vontade dele era simplesmente ser o homem mais rico do mundo. E a gente sabe que ele conseguiu alcançar isso. Como ele fez, eu ainda não li a biografia dele, mas deve ser muito interessante. Mas a vontade levou ele a conquistar o que ele queria. Ele usou a inteligência dele, com as artimanhas que ele tinha ali de empresário, com a força de vontade. E isso impulsionou ele para chegar onde ele chegou.
Então, por isso que já logo no segundo capítulo, Emmanuel vem nos lembrar sobre isso. Falar que a nossa mente humana, ela tem todos os aparatos, né? Ela tem essas subdivisões. A gente pode ter tudo de inteligência, de persuasão, as técnicas de ser um ótimo empresário, tudo. Mas se você não tem a vontade, você não vai conquistar muito o que você deseja, né? Não vai muito além. Aí, continuando. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Aí ele está dizendo, né, que a vontade veio depois que nós evoluímos no instinto, o instinto veio à vontade. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de forças incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação, nos campos múltiplos da forma que servem à romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Aí ele está falando, vocês lembram? A gente sempre comenta sobre isso, né? Da questão dos nossos pensamentos, tem forças eletromagnéticas. E sobre o nosso magnetismo, que eu já comentei várias vezes aqui também, que o nosso magnetismo, a nossa energia que vai falar o que nós somos. Uma pessoa que sente, que lê, que vê, que sente essa questão da energia da pessoa, o magnetismo, vai conhecer a pessoa muito mais do que se a pessoa estivesse ali falando. É que nem você vai no encontro, no primeiro encontro. Você pode querer falar as coisas certas, falar o tanto que, nossa, olha como é que eu sou uma pessoa admirável, olha como é que eu sou uma pessoa boa para você namorar. Agora, se ela não tem aquela confiança, se ela não tem aquela vibração, aquele pensamento, aquela crença que ela é uma pessoa que tem valor, a pessoa que está ali com ela, ele vai sentir essa falta de confiança, vai sentir essa baixa autoestima e não vai dar muita atenção, né? Então, sabe, eu sempre costumo falar também, aquela pessoa que chega no ambiente, que chama a atenção de todo mundo, isso é o que? A confiança que ela emana, é o magnetismo que ela emana, tô lendo aqui a Flávia, é a energia que ela está emanando. Tchau, Flávia, depois você volta. Então, essa questão também das ondas, né? Que a gente está emanando com os nossos pensamentos. A gente está vibrando o que a gente está pensando. Aí, para vocês ter uma coisa assim bem concreta, um exemplo, para vocês olhem como que é as nossas ondas vibracionais. Sabe quando você joga uma pedra no lago e vai formando aquelas ondas no lago? Aquela brincadeira, quem nunca fez, né? E aí você joga duas pedras. Se uma for mais forte do que a outra, vão vir duas ondas, né? Elas vão se juntar, porém a que teve mais força, ela vai se sobrepor à outra. Então essa também é a nossa vontade. Aquilo que você tem vontade, na nossa vida, a gente tem inúmeras possibilidades, né? Inúmeras possibilidades do nosso destino. Mas vai sobrepor aquilo que nós damos a nossa atenção, porque tudo que nós damos a nossa atenção, a gente está energizando, a gente está colocando energia naquilo. Então, tudo que nós temos vontade, que nós energizamos e vibramos mais, vai aquela onda mais forte e a probabilidade de alcançar as coisas vai ser mais forte também, porque a onda mais forte, ela vai mais forte e vai alcançar além. Então, é um exemplo, quando ele fala aqui sobre o pensamento, é força eletromagnética, que são essas ondas. Lembra, então, desse lago e dessas ondas que vão saindo e uma vai sobrepondo sobre a outra.
e vai vencer aquela que tem mais força. Então vai vencer na nossa vida aquilo que nós vamos com força assim de vontade, acreditando naquilo que vamos realizar e vamos ter a perseverança e a constância. O contrário do sucesso não é o fracasso. O contrário do sucesso é a desistência. Uma pessoa que está com a perseverança e constância, ela vai ter sucesso. É que nem lembrar a vontade também, tem o exemplo do alpinista, né? O alpinista, ele vai batendo e vai subindo, né? Vai batendo ali o martelinho e vai subindo. Ele sabe onde ele quer chegar, que é lá no cume, né? Da montanha, lá em cima. Agora, enquanto ele está no caminho, ele está indo ali devagarzinho, com perseverança e consistência até chegar lá. Então, assim tem que ser a nossa vontade. Não importa o quanto tempo, não importa o tempo que vai demorar, o importa que seja dia a dia a gente está trabalhando naquilo. E sempre sabendo o porquê. Por que você está fazendo isso? Porque o que eu quero para minha vida é isso. Passou uma semana, por que você está fazendo isso? Porque eu quero para minha vida é isso. Se você se perguntar e não souber mais porquê, virou uma coisa mecânica. Aí daqui a pouco também você, para desistir, é rapidinho, né? Porque tem que ter essa lucidez do que você quer para si. Quando a gente fala lucidez, mentaliza o que você quer, saiba o que você quer com exatidão. Essa é a força da sua vontade e é assim que você consegue alcançar. Existe aquele mito da espada de Excalibur, né, do rei Arthur, que ela representa a vontade. Que eles falam assim que a espada é a vontade, e quando a vontade é muito forte, que consegue tirar da pedra, né, que o rei tira da pedra, da rocha, a vontade é tão grande que você consegue tirar. Ou seja, nenhuma pedra, nenhuma rocha, nenhum obstáculo vai te impedir de você alcançar o que você quer. Então, tem que ver também com as nossas crenças. Se você acha que você não é capaz, nem começa. Trabalha a sua mente primeiro, faz esse autoconhecimento, vê as crenças que estão te atrapalhando para ir atrás do seu destino. Que aí as pessoas também falam, mas não é fácil. Não é para ser fácil, é para ser feito. Pronto, acabou, tá? Tem que ser assim, pensa. Não é para ser fácil, é para ser feito. Tudo na vida é assim. E aí, continuando. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental, segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Lembrando que a gente acabou de falar das ondas, né? Que vai sobrepor aquela que tiver maior força. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivo séculos de reparação e sofrimento. Por quê? Porque se eu não tenho a vontade, se eu não tenho lucidez do que eu quero para minha vida, eu vou me perder nos meus desejos. Que desejos eles vêm e vão, são temporários. Aí eu vou conquistar coisas que são temporárias para minha vida também. E aí ele fala que vem séculos de reparação e sofrimento, porque tudo isso vai acarretar em sofrimento. E quando a pessoa está em sofrimento, o que acontece? Ela fica irritada com a família, com os amigos, trata mal, aí começa aquela discórdia e pronto, né? Aí, ladeira abaixo. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Porque aí a gente pode ter tudo também, mas se a gente não tem a vontade, o que vai acontecer? Nós vamos ficar preguiçosos. Deixa para amanhã. E não adianta. Se você não for atrás, dia a dia, ter perseverança, é só lembrar do concurso, não tem exemplo melhor. Não adianta a pessoa estudar 3 dias e 4 não. 1 dia e 5 não. Não adianta. A vontade tem que estar o seu maior querer.
Aquilo tem que estar no seu dia a dia, você tem que visualizar aquilo dia a dia. Você tem que ter um herói para você visualizar ele todo dia, para você olhar para ele e pensar, não é herói de ficção, não. Eu digo real, uma pessoa que alcançou o que você deseja alcançar. Uma pessoa que está no nível que você quer chegar. Os maiores empresários que existem, os mais ricos, eles, não digo todos, né, mas a maioria, quem já leu aquele livro do Napoleon Hill, ele estudou os maiores milionários, né? E a maioria tinha sempre um quadro daquele ídolo de onde ele queria chegar. Herói real, né? Exemplo de vida. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Porque quem não tem meta na vida, fica uma vida sem sentido, fica uma vida vazia, fica uma vida com tédio, uma vida, sabe, assim, tédio, a mesma coisa todo dia, rotina, rotina, rotina. Agora, experimenta ter uma força de vontade para chegar onde você quer, com paixão. Se você vai ver que aquilo, o seu dia a dia vai se transformar num dia com batalha, com paixão, porque um dia a mais eu estou mais perto de alcançar meu objetivo. Se você se contenta com o que você tem hoje e não está feliz, para pensar no que você está fazendo, porque hoje mesmo, ontem, né, eu recebi uma mensagem de uma moça que ela está extremamente infeliz no trabalho dela, me falando que toda vez que ela chega, a vontade que ela tem é de sair correndo, se era algo espiritual. Não é algo espiritual, eu falei para ela. Isso é insatisfação que você está tendo com a sua vida. Você está num trabalho que não é o que você quer para sua vida. Aí a vontade que dá é de sair correndo mesmo, né? Aí para fechar aqui, o Emmanuel fala: em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental, quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Aí está dizendo que então quer dizer, a vontade, ela não consegue impedir a reflexão mental, porque às vezes, claro que a força de vontade pode existir também para coisas que não são muito boas, né? Por exemplo, quando o Aristóteles Onassis decidiu ser o homem mais rico do mundo, eu não sei, eu não estou falando que ele fez algo errado, mas a gente sabe que a probabilidade de ter alguma coisa ali que vai se conectar com pessoas, sintonizar com pessoas materialistas, é óbvia, né? Do que aquela pessoa que quer fazer, não, eu quero fazer história. Eu não quero ser o homem mais rico do mundo, eu quero fazer história, eu quero construir algo em prol da humanidade. Porque um cara com a força de vontade do Onassis quisesse transformar, em vez de ser o homem mais rico do mundo, falasse assim, não, eu quero ajudar a humanidade a fazer história. Alguém tem alguma dúvida de que ele não conseguiria? Eu não tenho nenhuma dúvida. Ele ia chegar lá também do mesmo jeito. Porque pelo que ele construiu, você vê a determinação da pessoa, né? Então, aí encerrou aqui esse capítulo, que é muito bom, que você vê, né? São poucas palavras e com tanta informação. Porque sem a vontade, nós chegamos em qualquer lugar, né? Qualquer lugar. E aquela coisa por exemplo, também o Machado de Assis. O Machado de Assis também é outro exemplo, que ele, a 17 aos 18 anos, ele era analfabeto. Mas ele ele tinha a força de vontade de ser escritor e fazer o que ele fez, que nós sabemos. Se não fosse a força de vontade dele, o que ele teria feito? Ia arrumar um emprego ali, eu sou analfabeto, vou trabalhar na agricultura, vou ganhar meu dinheirinho e vou viver aqui bem tranquilo do meu jeito, né? Tem gente que quer isso para sua vida, nada contra. Mas tem gente que quer algo a mais. E eu acredito que esse algo a mais traz assim o nosso conforto também, a nossa felicidade, a nossa paz de espírito. Cada um tem seu sonho.
Cada um tem seu objetivo na vida. Então, não... agora eu tô numa idade que já está avançada, eu já passei do tempo. Nunca é tarde para estudar, para fazer nada. Quando eu estava estudando para a prova do OAB, tinha uma senhora na sala de 80 anos, estudando para passar na OAB. 80 anos. Eu até tirei uma foto dela um dia, eu não estou com ela aqui, mas queria mostrar para vocês. Então nunca é tarde, sabe? Na faculdade também, quando eu fiz, tinha um senhorzinho que ele faltava ir com o aparelho de respiração para a sala de aula, de tão velhinho que ele era. Então não arrumem desculpas. Ninguém é velho demais. Ninguém é fraco demais. Ninguém, eu tenho empecilhos. Tudo se tem um jeito. A gente, quando quer, a gente vai atrás, né? Para tudo. Aí, às vezes a gente fala algumas coisas que dói. A pessoa que geralmente que fala que não pode isso, não pode aquilo, geralmente é preguiça. Aí quer botar a preguiça disfarçada em um problema que tá em casa, porque eu tenho que cuidar de fulano, de beltrano. Mas se quer, estuda em casa, cuidando do parente. Gente, tem histórias lindas de alcançar o objetivo de sucesso, sabe? Então lembra, não é para ser fácil, é para ser feito, tá? E aí eu acho que eu terminei esse assunto. Deixa eu ver se eu deixei de falar alguma coisa. Assim, é que nem também, por exemplo, um problema, né? A gente tem várias formas de se engatar num problema, né? Tem um funil e várias formas, problema. A única forma que a gente consegue sair de um problema é pela vontade também. É o que eu já estava falando também. A gente tem informações hoje na internet que não precisam ir na biblioteca. A gente tem materiais que a gente pode estudar. Tudo tem um jeito. Então, basta assim, você ter a sua força de vontade, acreditar em você, esquecer de falar porque eu não consigo, porque eu não sou capaz. Esqueça isso. Botaram na sua cabeça que você não é capaz. Mas na nossa mente tem poderes ilimitados. Lembre sempre o que Jesus falava: vós sois deuses. Quem assiste minha live vai lembrar disso de cor salteado, mas é para lembrar mesmo. Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, para que ficar se remoendo, achando que não pode e ficar aí no sofá vendo novela, vendo televisão? Não, a vida está passando, a vida passa rápido para a gente não ser o que a gente quer ser, para a gente não ter o que a gente quer ter e para a gente não ter a nossa paz de espírito. Então, vamos assim, colocar primeiro, definir o que quer, ter isso com precisão. Eu quero fazer, eu quero trabalhar, então eu quero ter uma empresa no ramo de, sei lá, sorvete, eu quero assim, assim, assado, quero ter tantos funcionários, vou fazer isso, mentaliza até como é que é a sorveteria e corre atrás. Se é concurso, vê a área que você quer, não atira para tudo quanto é lado. Tenha foco e persistência. E é isso. Se alguém quiser agora perguntar alguma coisa nesse assunto de vontade, de energia, de pensamento, pode fazer que eu vou agora ler, tá? Não tem que ser fácil, tem que ser feito. Exatamente, Adriele. Cida, somos deuses. Coração espírita, foco. Leila, trabalho com projeto nas escolas aqui no município próximo onde moro, em Brodowski, cidade natal de Cândido Portinari. E esse projeto que aplica é sobre a vida e obras desse grande pintor. Olha que lindo, né? Que legal. E aí eu vou até abrir agora o tema também, porque algumas pessoas me perguntam, né? Essa questão da mediunidade, quando que começou, como é que é, se eu tenho medo de espírito. A menina me fez, uma moça, acho que ela tá aqui, me perguntou umas 5 vezes se eu tinha medo de espírito. Eu falei, não. Nem daqueles escuros, feios? Eu falei, não. Mas nem daqueles assim, sabe? Eu falei, não. E eu achei engraçada essa pergunta, porque geralmente, assim, as pessoas realmente têm medo, né, dos espíritos. Mas, assim, desde pequena que eu tenho essa questão da mediunidade.
Só que a maioria das pessoas querem ver espírito como estão me vendo. O que muitas pessoas não sabem e eu não sabia é que a nossa mediunidade está na mente. A gente vê claramente o espírito, o mundo espiritual e assim, é na mente. Lembra que nossa mente tem poderes ilimitados, não subestimem isso. Então, desde pequena que eu via as coisas, via tudo, mas eu achava que era uma coisa normal e que todo mundo via junto, né? Inclusive, eu morava numa casa onde eu tinha uma tia, avó que faleceu, e tinha uma manifestações físicas que era para chamar a minha atenção, mas eu só sabia ter medo na época, e fui crescendo com aquele medo até uma hora que eu fui estudar o espiritismo com 20 anos e comecei a entender esse mundo espiritual. Mas acontece assim, por exemplo, à noite quando eu vou dormir, aquele estado que a gente está mais relaxado, eu vejo assim uns 30 espíritos um seguido do outro. E assim, tem um mais feio do que o outro. E eu achava que todo mundo via também. E lá no centro espírita eu comecei assim, que eu fui entender que não, que isso é mediunidade. Porque a gente associa muito a mediunidade a ver os espíritos aqui, puf, né? Tá aqui na minha frente, eu posso tocar nele. É que eu sempre falo, gente, quem vê espírito desse jeito em todos os lugares ia ficar doido. Ia ficar doido, porque imagina, se só uma relaxada que eu dou, eu vejo uns 30 espíritos e é um seguido do outro, um seguido do outro. Imagina ver um monte de gente assim aqui em casa. Teve uma vez, aí já começa as histórias, né? Teve uma vez que eu fui na cozinha de madrugada, tem espíritos que eles vão, quando tem louça suja, eles pegavam os pratos sujos e lambendo. Eles pegam as coisas e ficam lambendo, cheirando, querendo comer. Imagina se eu não tivesse visto isso com a mediunidade que é aqui dentro da mente, se eu tivesse visto pessoas. Eu ia ficar doida. Fosse no meu quarto, tinha outro lá querendo deitar na minha cama. Então, assim, essa questão eu trabalho lá no desenvolvimento mediúnico, no centro, e eu vejo isso muito nas pessoas. Mas quando eu mostro para as pessoas que a mediunidade começa na mente, que não estou dizendo que um médium, o outro não vai ver, né? Eu até já vi alguns casos materializados que só depois que eu fui perceber que era espírito, eu já contei essa história aqui, que é até engraçada, que eles me fizeram de trouxa mesmo, assim, de trouxa de eu parecer a louca, né? E alguns poucos casos também de uma coisa assim mais esfumaçada. Mas a maioria, o dia a dia, a mediunidade é na mente. Às vezes eu saio aqui da minha casa, eu abro a porta, eu vejo um espírito ali deitado que tá assim, que nem como se fosse um mendigo na porta. Vejo. Agora, se fosse ver como eu vejo todo mundo, eu não estava aqui falando, eu estava lá no hospício, né? Porque a nossa mente não suporta isso. Então, assim, inclusive, o nosso cérebro, ele nos mostra o que a gente acredita. Se você não acredita ou tem medo, ou seu medo é muito forte, nem forte, mas se você tem medo, o seu cérebro vai te proteger para você não ver. Isso é o nosso organismo, a nossa mente ela é muito inteligente, tem poderes que a gente nem imagina, então ela nos protege disso. Um médium que fala que tem medo, não vai ver muita coisa, porque o cérebro ele nos protege, ele nos blinda. Nós temos uma lente, uma libélula tem 200 lentes ou 2.000 lentes, que ela vê coisas que nós não conseguimos ver. Mas imagina se a gente tem uma lente, a gente vê muito limitado. Então a gente vai vendo à medida que a gente vai praticando, estudando e perdendo medo. Eu não tenho medo hoje porque eu entendi que todos os espíritos são os nossos irmãozinhos. Não importa como que eles estão, se tá feio, se não tá deformado, se não tá. São nossos irmãozinhos que a gente tem que dar amor porque eles só estão perdidos.
Eles estão ali ignorantes no sentido de não saber, né? Então, com isso eu fui aprendendo a lidar. Teve uma vez, eu estava com um problema muito forte aqui no meu pescoço, opa, com certeza, Cida, tem espírito que tá me assistindo, tem espírito aqui comigo, tem meu mentor, eu já falei para vocês da espiritualidade que me acompanha. Aonde a gente vai, a gente tem espírito, não adianta. Até no banheiro? Eu vou falar uma coisa para vocês, até no banheiro. Eu já vi assim, até tomando banho, não falo outras coisas, né? Mas vai entender. Eu tava com dor, aí eu fiz uma prece e pedi assim, oh meu Deus, né? Me manda um espírito aí com cura, pode ser um médico, alguma coisa para me ajudar, porque tá doendo demais. E eu fechei os olhos. Quando eu abri, a primeira coisa que eu vi foi um espírito assim, bem pertinho de mim, mas ele não era assim bonito, ele era um pouco deformado. Eu levei um susto, que com o meu susto ele se assustou também. Eu fui para cá e ele foi para lá, né? Ficou, e os dois. E aí meu mentor falou, por que você tá assustando? Então você acha que porque ele tá com perispírito assim, ele não é uma pessoa boa? Você já parou para pensar que ele está em busca de curar o perispírito dele, exatamente fazendo esse trabalho de caridade, que é vir aqui e te ajudar para te curar? Então a gente também tem a mania de achar que porque o perispírito, aquele espírito é feio, nossa, deformado, esquisito, que ele não é um espírito bom. E é o que eu falo, eu aprendo muito mais com a prática, né, com a mediunidade, até às vezes o que eu aprendo em livro. Porque tem coisas, situações que já aconteceram que eu não vi em livro nenhum. Como isso, vir aqui um espírito que não era bonito, que era deformado, e era um espírito bom, que estava trabalhando, e exatamente ele estava em busca dessa cura do perispírito dele. Até no banheiro, pois algum momento que é particular. Então, assim, são várias coisas que às vezes a gente percebe aqui em casa. Eu sempre peço proteção, mas abrir uma brecha, vem um espírito ou outro. Teve uma vez que eu já falei também, uma prática mediúnica, às vezes acontece um espírito querer te seguir para ver a vida que você leva. Para falar assim, olha lá, no centro diz uma coisa e em casa faz outra. E existe muito isso. Teve uma vez, em particular, que veio um pastor evangélico atrás de mim, que a gente falou com ele lá na prática mediúnica. Tudo bem, ele ficou calado. Aí quando eu vejo, ele veio atrás de mim e ficava aqui só observando o meu dia a dia, porque ele queria ver como que era a minha vida, se eu falava lá um monte de coisa que era da boca para fora e aqui eu vivia tudo errado, para chegar aquele momento, né, e fazer assim, te peguei. E aí eu pedi ajuda do mentor, aí ele falou, não, deixa ele aí, converse com ele, leia o evangelho. Só que chegou 2 dias, eu não aguentei, que eu ia dormir, ele estava ali ainda. Eu falei, não é possível. Aí eu falei, não estou mais aguentando, gente, por favor, venham aqui, conversa com ele, porque eu quero minha privacidade. Aí eles vieram, conversaram e ele seguiu a vida dele, né? Vocês estão falando com a gente até no lado sexual, com certeza. Eles podem influenciar a gente em tudo, né? Cláudia, acontece comigo de vez em quando, vejo muito de uma vez, a visão escurece. E também dá uma coisa esquisita no meu ouvido, quando algum fica atrás de mim nas minhas costas. Fico um pouco confusa sobre isso. Aí, Cláudia, é aquilo que eu comento aqui. A dificuldade no início, quando a pessoa está desenvolvendo assim, a mediunidade, que ela aflorou, né? Aí a pessoa vai para o centro, vamos estudar a mediunidade. A grande dificuldade é saber separar o que é da mediunidade e o que é nosso. Porque é meu pensamento, é minha mente. Então, as pessoas acham que estão imaginando as coisas. Mas eu vou te falar, quando é a mediunidade, com o tempo você vai filtrando, aquela imagem hoje, para mim, ela vem muito forte, muito lúcida. E aquela voz vem muito lúcida também. É como se
É uma metáfora, assim, mas é como se a imagem da mediunidade ela já tivesse um certo brilho a mais. E aí junta a mente com o sentimento, com a intuição, sabe? É um conjunto que, pá, e na hora você vê assim, não, isso é o espiritual. Quando eu fico na dúvida de responder, alguma pessoa me pede uma informação, eu não respondo, aí eu deixo aquilo se concretizar e não, realmente isso é da mediunidade e não é um espírito que está de espírito zombeteiro, né? Porque isso também pode acontecer. Márcia, você já percebeu, ou alguém, se no período da TPM a mediunidade pior? Márcia, eu vou te falar, você acredita que vai fazer 10 anos que eu não tenho TPM porque eu uso o DIU Mirena. E o DIU Mirena a gente não menstrua, porque ele não deixa a gente ovular e não ovulando não tem a menstruação. Aí tem uma coisa que eu nem posso te responder porque não sei te dizer. Cláudia, converso com algum, principalmente a minha avó, já desencarnada, ela vem me aconselhar. Ó, que maravilha. Eu converso com a minha mãe, ela vem aqui de vez em quando. De vez em quando. Ô, Márcia, às vezes, sabe o que pode acontecer? Na TPM, a gente fica muito irritada, né? E muito irritada, aquele sentimento, aquela vibração, aí pode dar uma brecha para vir os espíritos ficar tentando a gente, né? Então pode ser que na TPM aumente por causa disso. Aí redobrar na hora da prece, tentar fazer uma meditação para não ficar muito irritada, não querer matar alguém. Deixa eu ver se tem pergunta. Ouvir. A mediunidade é sinal de adiantamento rumo a Deus ou uma prova dura dentro de uma lei cósmica? A mediunidade, as pessoas que vêm com ela já aflorada, geralmente são as pessoas que têm mais débitos do que qualquer outra, né? Tem que resgatar muitos débitos. Então elas se comprometeram na espiritualidade, a vir com a mediunidade para poder ajudar as pessoas. Raros são os casos que a mediunidade ela vem com uma missão, que nem foi Chico Xavier, né? Então, assim, 99,9 eu acho, né? Não sei, seria a mediunidade hoje mais assim, nesse sentido, de que os médiums são os que mais erraram no passado, né? Então, eles têm muitas coisas a resgatar e através disso, da mediunidade, eles vão conseguir ajudar muitas pessoas. Claro que aí a pessoa que tem médio segue pro lado de jogar cartas, ganhar dinheiro, cobrar por qualquer coisa, enganar. Um dia desses, uma moça me falou de um psicógrafo muito conhecido, muito famoso, e eu fiquei muito triste, porque ela me falou, a psicografia que ele nos deu não tinha nada a ver com meu irmão. Nós nos sentimos enganadas. E o pior, o que uma pessoa dessa faz com a fé de uma pessoa, isso é, assim, muito triste, porque derruba, né? Como é que você vai em sofrimento buscar uma psicografia e a pessoa te dá uma psicografia que não tem nada a ver, né? Então isso é muito complicado, porque a gente sabe que o que eu falei para ela, eu vou preferir acreditar que esse médium, ele não fez com maldade, ele fez achando que era um espírito e na verdade era um espírito que estava ali mistificando ele, né? Porque às vezes pode ter até a intenção, vamos vender livros, né? Então, assim, tem coisas que alguns médiuns fazem que, em vez de resgatar, eles estão piorando, né? O débito. Cobrar dinheiro para fazer cura à distância, de energias. Porque, ao meu ver, nada diferencia, pelo menos eu ainda não percebi. E olha que eu estudo muito a física quântica. Um passe, uma cura à distância de uma cura quântica. Me perdoem quem faz a cura quântica e cobra por isso. Mas eu não sou... eu não concordo com esse tipo de coisa. Por isso que eu coloquei na sexta, porque muitas pessoas me pedem, né? O passe, a cura, eu coloquei tudo na sexta para fazer ali no momento que eu estou no centro, que tem a espiritualidade,
E aí vai ficar mais tranquilo, né? Para poder fazer já tudo de uma vez. Ai, deixa eu ver que eu já me perdi. Áurea. Oi, Rejane. Depois que coloquei meu nome nas orações, passei a me sentir mais leve e mais serena. Obrigada. Isso mesmo, Áurea. Eu fico feliz porque teve outras pessoas que também já me deram esse retorno falando, né, da melhora. Porque, assim, é o que eu falo aqui, não subestimem o alcance da espiritualidade de curar pessoas, de passes a distâncias, porque a gente vai fazer prece pelas pessoas, a gente faz prece pelos mentores delas também, de todo mundo que coloca o nome, para poder ir na pessoa e fazer o que ela precisa, de repente um passe, uma cura de alguma coisa física, né? De um conforto, que seja o que a pessoa está precisando. Então, assim, as pessoas podem subestimar, mas é uma coisa, assim, tremenda, é uma energia muito bonita. E eu não faria nada em que eu não acreditasse, né? Porque como eu sempre falei aqui, eu não fiz o canal para me promover em nada, é só para ajudar mesmo, porque não tinha sentido fazer psicografia e guardar. Tem uma pasta aqui, ó, cheia de psicografia. Eu tô precisando de uma ajuda de alguém para digitar, porque, né, aqui como é que eu já tô. E eu não encontrei essa pessoa aqui, porque esse tipo de trabalho ninguém quer fazer, né? Mas eu vou ter que parar e começar a fazer, porque tem muita psicografia e tem muita gente querendo receber. Então, assim, não fazia sentido fazer isso só para me promover. Não tem porquê, sabe? Só de poder ajudar, eu recebo tanto amor e carinho que, nossa, não há dinheiro que pague. Esbedete, boa noite. Tenho o maior sonho de receber uma mensagem do meu marido, falecido há quase 6 anos. Manda uma mensagem por direct, tá? Com o nome dele e a data do desencarne, tá bom? Regressão, você quer perguntar o que é da regressão? Oliveira, vida. A regressão, eu não aconselho muito não, porque pode resgatar memórias que não vão te ajudar e podem te atrapalhar em você resgatar alguns vínculos de familiares, né? Então, eu aconselho a não fazer. A regressão, se você é médium, tem muita coisa que você vai começar a lembrar naturalmente. E outra coisa, não deixem que uma pessoa fale para você o que você foi em outra vida. Eu também não concordo com isso, porque não é falando que não é falando que elas vão errar, não é nada disso não. Mas já tentaram falar para mim uma vez no centro, porque eu te vi, eu falei, opa, pode parar. Porque às vezes, claro que a pessoa fala para querer ajudar, mas o que isso vai mudar na sua vida? Vai te ajudar, sabe? Você vai ficar pensando naquilo, aí tudo que acontecer você vai falar, foi por causa daquilo, vai querer justificar seus atos. Então, assim, eu acho que é melhor a gente, quanto menos souber, melhor. Tem alguns casos que dizem aí que ajudou e tudo também, né? Então, enfim, cada um tem uma opinião. Cida, tem uma famosa que está cobrando quase R$700 por uma consulta e uma psicografia. Não. Antes de te conhecer, liguei para saber quanto ela cobrava e fiquei chocada. Nossa, gente, cobrar R$700 para fazer uma psicografia, eu tenho nem o que falar, viu, Cida? Eu fico triste. Esbedete, então estou em depressão, preciso voltar a ter fé, sou médium, me perdi na espiritualidade, preciso de ajuda. Ô, Esbedete, você que é médium, essas horas de aflições da nossa vida é a hora que a gente mais tem que mostrar a nossa fé, sabe? Porque a única certeza que a gente tem são dessas despedidas temporárias, né? E a gente nunca se prepara para isso. Só que a gente tem que lembrar que ele voltou
você, no caso, seu marido, voltou para o nosso lar espiritual e foi uma grande prova de amor sua ficar aqui e ele ir primeiro, né? Porque a gente que fica aqui que sofre mais. Eles, quando chegam lá, dependendo do nosso estado de espírito, eles vão sofrer também. Agora, em vez de você se agarrar a essa depressão, a saudade, pensa assim que um dia você vai reencontrar com ele. Então não perca o seu tempo que você ainda tem aqui para se perder num sofrimento, na depressão, né? Viver a vida um dia após o outro, com gratidão por tudo que Deus te deu e por tudo que você ainda vai ter. E fazer prece por ele, porque se você ficar sofrendo muito aqui, ele vai ficar sofrendo muito lá. Maria Nonato, você é muito iluminada. Oh, Maria, só não. Eu ainda tenho muito que aprender. Eu aprendo tanto aqui com vocês, nas mensagens que vocês me mandam. Eu tô assim, tentando, eu tô estudando, tô tentando, sabe, melhorar, mas eu tenho muito que aprender. Aquela história, né? Como são admiráveis as pessoas que não conhecemos de perto. Tem eu fiz um retiro budista e eu era fã de uma monja, que eu não vou falar o nome dela. Ela fala assim, bem suave, bem tranquila. Eu falei, nossa, eu quero conhecer essa mulher. Olha que guru, que mentora. Fui fazer um retiro com ela. Primeiro dia ela brigou comigo de um jeito que eu quase voltei para casa chorando. E aí nunca mais, assim, aquilo me decepcionou de um jeito que eu falei, gente, ela fala tão bonitinho na frente da câmera e aqui ela brigou comigo, eu fiquei tão sem graça. Não. Então, assim, só quero dizer que eu não sou não, eu tenho muito que aprender. Iluminados são os espíritos que me acompanham, que eu só tenho que agradecer a Deus. Paula, fala sobre crise do pânico na espiritualidade. Crise, como é que se chama? O pânico, gente. Eu tive a ansiedade. Quando ela chega num limite, você tem um ataque de pânico. E isso pode causar nos médiums, sim, eu tive. Não é brincadeira, é uma coisa séria. Eu achava que eu estava infartando, porque a gente pode, se não controlar a ansiedade, aí você começa até a ver muita coisa e você não sabe lidar com aquilo, é muita informação. Aí eu achei que eu estava infartando, eu fiz todos os exames no cardiologista, não era nada, era só o ataque do pânico. Então o que tem que fazer? Aquelas velhas coisas que a gente já sabe, né? Exercícios físicos, meditação, não viver no futuro, viver no presente, tá? Karine, eu já tentei fazer isso. Isso o que, Karine? Perdi. Ô, Cida, a moça ia fazer a psicografia, ainda ia parcelar no cartão. Misericórdia, hein? Me mandaram embora do centro. Por que te mandaram embora do centro? Dani Leite. Meu esposo me mandou um recado por uma médium, diz que vai me ajudar a criar nosso filho. Ele tem só 6 meses. Espero muito uma psicografia. Eu torço para vocês também, sabe, Dani? Torço e vamos ter fé e aguardar. Gi, depois deixa o vídeo salvo. Minha internet tá horrível. Tá bom, vou deixar assim, tá? Coração espírita, Marina, por isso temos a misericórdia do esquecimento nos dada por Deus, exatamente, porque senão a gente ia vir aqui a continuar brigando. Jolinda, queria tanto receber uma mensagem do meu sobrinho, faleceu há 7 anos. Manda o nome dele e a data do desencarne, tá, Jolinda? Por mensagem. Cida, agradeço a Deus por você existir, pois você aliviou o nosso coração dando a notícia do pai dele, sem cobrar um tostão. Ô, Cida, cobrei, eu falei, agradeça a Jesus. Luaitube. Oi, sou louca pelos assuntos espíritas, mas nunca visitei nenhum centro. Não tenho contato com pessoas que acreditam, simplesmente eu sei que existe e fim, ninguém explica. Porque você tem lembranças, Lua. Por exemplo, sabe quando você vai ler um livro e você, poxa,
isso tudo que parece que eu já sabia. Você tem lembranças muito fortes da sua vida espiritual. Sabe, é o que chamam... quando você desencarnou na sua última vida, foi para o mundo espiritual e ficou lá um tempo até reencarnar, você tem lembranças disso lá no seu coração. Por mais que não seja nítido, você sabe que você é um espírito. E por isso que, mesmo sem frequentar um centro, sem nunca ter lido um livro, você sabe que existe, você sabe que você não é esse corpo de carne, você é um espírito. Renata, querida Rê, muita paz e luz para todos nós. Amém. Lua, sou louca para ver as pessoas do outro lado e ao mesmo tempo morro de medo. É muita gente assim. Quero ver, mas na hora que vê, ai meu Deus, ai meu Deus. Aline, obrigada a Deus e a você pela oportunidade. Obrigada a Deus. Beijo, beijo, Aline. A Adriele, já vi que momentos e pessoas que olhamos e temos a sensação que já passamos ou conhecemos. Se trata de lembranças de vidas passadas? Pode ser sim, Adriele, porque existe a lembrança de vidas passadas, quando a gente reencontra as pessoas que temos afinidades ou que não temos afinidades, né? Que na verdade nós temos alguma antipatia, mas pode também ser uma sintonia, sabe? Quando a sua energia bate com a energia de outra pessoa, a gente tem aquela sensação boa, aí a gente também pode achar, te conheço de algum lugar, mas às vezes pode ser também a questão das energias, e como pode ser também a questão de lembranças, né, de vidas passadas, tá? Mas sabe o que você faz? Escuta seu coração, fecha os olhos, escuta seu coração que ele vai te dar a resposta. Nós temos as respostas todas dentro de nós. Ontem eu estava atendendo a moça lá no atendimento fraterno, ela me perguntou do pai dela, da avó, da tia, a Michele, se ela tiver aí, um beijo para ela. E eu fui respondendo, eu falei, Michele, e para a irmã dela, todos nós podemos ver o mundo espiritual, podemos ver lá no mundo espiritual as outras dimensões, porque a nossa mente tem poderes infinitos, só que a nossa crença nos faz bloquear isso tudo em nós. As pessoas não veem porque não acreditam que possam ver ou têm medo. Então ia chocar de uma forma que o cérebro protege. Adriele, já ouvi algumas músicas com algumas frequências que me fizeram parecer que estava fora do corpo, uma sensação de paz enorme. Existem músicas com frequências que podem realmente fazer coisas com a gente. O canal no YouTube eu coloquei 2 músicas com esse tipo de frequências, que são muito boas para quem quer estudar, melhorar a memória. Gente, está dando 1 minuto e 40 restante que eu tenho que encerrar. Oi, Gê! Obrigada a você. Oi, Bre Monteiro, minha filha aí na área, né? Amo suas lives. É minha filha, gente, olha que gracinha. Então, tem 1 minuto, eu vou encerrar aqui. A gente faz uma... Ontem eu esqueci da live de ontem, me perdoem. Eu cheguei também com algumas coisas para resolver, estava tarde. Que eu falei que toda terça eu ia fazer após o atendimento fraterno. A Cida que me lembrou hoje. Ah, gente, me perdoem. Mas aí, final de semana, a gente faz um atendimento fraterno, tá? E eu divido a tela e vou atender uma pessoa, como eu sempre faço. Tá bom? Ah, lindinha a Brenda, é minha filha. Ah, minha caçula. Gente, obrigada, fiquem com Deus. Eu não tenho como ler agora porque não dá mais tempo. O YouTube, o Instagram, ele vai encerrar, né? Meio que forçado. Foi muito bom essa live. Agradeço cada um de vocês. Desculpem aqueles que eu não respondi, mas estamos aqui. Pode me mandar por mensagem e aproveitem esse tema para refletir. Pensem na força de vontade e definam o que vocês querem para a sua vida e foquem nisso. Joga a energia que vocês têm nisso. Lembra, persistência, perseverança, a gente é capaz de chegar onde a gente nem imagina, tá bom? Um beijo, obrigada a vocês e dormem com Deus.